onde o povo de Deus adorava o Senhor. Eram as canções onde eles iam para Jerusalém para cultuar a Deus, para glorificar a Deus, e eles iam cantando essas canções, e essa de hoje é mais uma canção. Salmo, capítulo 121, versículo 1, diz assim a palavra: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que guarda você, o Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Pai, é a tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O tema dessa palavra é: o socorro vem. O socorro vem. O que nós podemos observar nesse salmo, onde é mais uma canção, é mais um hino que o povo cantava, um cântico de degrau, ou de peregrinação, ou romagem, em algumas versões vai estar escrito isso. O povo unido ia cantando essas canções, e esse salmo é mais um salmo fruto de uma experiência pessoal desse salmista, que escreve falando coisas preciosas para nossas vidas. Como eu disse para você, talvez você já leu esse salmo e pensou assim: eu já sei de tudo desse salmo. Eu achava que sabia também. Mas cada versículo tem algo muito peculiar, muito precioso, onde Deus fala aos nossos corações. Como foi também naquele tempo para aquele povo que estava indo para Jerusalém adorar o Senhor. Aquele povo que estava andando, caminhando na sua peregrinação, em meio ao deserto, em meio às situações da vida, em meio aos inimigos da vida, eles estavam caminhando e cantando essas canções. Eram os momentos de adoração. Olha, nós vamos adorar o Rei, nós vamos adorar o Rei da Glória, e o povo andando, caminhando e cantando este salmo conhecido. Eleva os meus olhos, né? Se eu pudesse falar, olha, quem sabe de cor, quantos aqui essa noite talvez falariam ele? Olha, eu conheço sim, eleva os meus olhos para os montes. Essa expressão que o salmista usa aqui. E esses 8 versículos ele vai narrar, vai dizer algo muito importante para o povo, mas era fruto da sua experiência, era fruto do seu momento com Deus, era fruto do seu relacionamento com Deus, fruto da sua vida com Deus, do seu dia a dia com Deus. E por isso que ele escreve, por isso que ele coloca cada versículo, por isso que ele coloca cada palavra. Esses números que estão na sua Bíblia, versículo 1, 2, 3, é para a gente entender, aí tem uma ordem, mas na verdade era tudo direto, era uma canção só, e eles iam cantando essa canção escrita por este salmista. E esse salmo é um salmo de fé, um salmo de encorajamento, um salmo que trazia ânimo ao povo, é um salmo que encoraja a crer no poder de Deus. E ao olhar para esse salmo, tudo o que Deus requer de cada um que entrou aqui nessa noite, cada um que está assistindo, é que você possa fortalecer a sua fé e a sua confiança no Senhor. Fortalecer a sua fé e a sua confiança nesse tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, como diria Billy Graham. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas a palavra já está escrito, os passos, quais são as melhores decisões, qual é o melhor caminho. E aqui nós vamos ver algumas instruções, não somente para aquele povo, porque essa palavra não é para aquele povo somente que caminhou ali no deserto, mas é para o povo de Deus que está também caminhando, andando nessa terra, caminhando dia a dia, enfrentando o sol, a lua, que a gente vai ver daqui a pouco aí. Quando a gente olha, por que disso, né? Por que do sol, por que da lua, por que os montes? Tudo isso tem algo para direcionar a nossa vida, a nossa fé, a nossa adoração, a nossa confiança em Deus. Em primeiro lugar, eu queria, olhando para esse salmo, eu quero mais uma vez lembrar o tema. Não sei qual é o seu medo, mas o socorro vem, amém?
o socorro vem. Nós podemos olhar em primeiro lugar aqui, o auxílio do salmista. O auxílio que o salmista tinha vindo de Deus, e o auxílio que nós temos também. Essa palavra auxílio para os nossos dias de hoje, talvez alguém pense aí no auxílio emergencial, auxílio para durar um tempo. Olha, vai ser 3 meses, vai ser 6 meses, vai durar mais 1 mês, mais 2 meses. Mas o auxílio que esse salmista e o auxílio que nós temos como povo de Deus, ele não dura um tempo. Ele não é por um momento só. Nós podemos contar com auxílio a todo momento, a todo instante, porque Deus, ele está presente em nossas vidas. Não é um auxílio permanente durante um tempo, e o salmista acreditava nisso. Nós conhecemos esses versículos quando diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Ele escreve isso, algo que era muito peculiar para que as pessoas daquele seu tempo. Nós quando pensamos montes, e a gente fica meio distante, né? Mas todos que estavam ali cantando essa canção sabiam o que ele estava querendo dizer. Quando ele dizia: olha, eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Todos os povos ali ao redor do povo de Israel eram povos que adoravam a outros deuses também nos montes. E ele dizia: olha, eu olho para os montes, eu olho para o alto e me faço uma pergunta: de onde me vem o socorro? Eles estavam próximo à chegada de Jerusalém, próximo a um momento importante, um momento de adoração, e ele dizia, escrevia, e o povo cantava: eleva os meus olhos para os montes. Antes de seguir, onde está os seus olhos nesse exato momento? No momento de culto, no momento que saímos da nossa casa para vir adorar a Deus. Às vezes os nossos olhos estão na dívida, os nossos olhos estão também nos problemas, os nossos olhos estão nas notícias, os nossos olhos estão na internet, os nossos olhos estão nos problemas. Mas nessa noite eu quero te encorajar: eleve os seus olhos para o alto. Coloque o seu olhar em Deus, fixe o seu olhar no Senhor. A Bíblia mais à frente lá em Hebreus diz o seguinte: tendo os olhos fixos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Eu quero perguntar para você hoje, crente, onde está o seu olhar? O salmista vai dizer dentro de uma realidade daquele povo: olha, eu elevo os meus olhos para os montes, estou chegando a um lugar de adoração, e mesmo olhando para algo que talvez esteja distante, eu estou olhando para lá e faço essa pergunta: de onde virá o meu socorro? E talvez você entrou aqui pensando: de onde virá o meu socorro? Quem pode me socorrer? Quem pode me ajudar? E nessa primeira lição que aprendemos aqui, o salmista contava com o auxílio do Senhor. E nós podemos dizer que nós contamos com o auxílio do Senhor nas nossas vidas. A resposta, o próprio salmista vai dizer: o meu socorro, no versículo 2, vem do Senhor. A resposta que você precisa não vem do pastor, não vem de um amigo, não vem de um colega, não vem de alguém. Ela tem que vir das mãos do Senhor. E ele dizia: o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor é esse? Dentro daquela cultura onde muitas pessoas adoravam a vários deuses. O salmista era cercado por povos onde a cultura era assim: olha, vamos pedir isso aqui para chover. Aí a gente vai lá, vai no monte, faz, né, um sacrifício. Não deu certo, aí muda de Deus, o pessoal muda como muda de camisa. Mas o salmista, ele vai distinguir, ele vai dizer: olha, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele vai dizer quem era o Deus dele, quem era o Deus que ele acreditava, o salmista. O Deus que fez os céus e a terra. E eu posso dizer, aqui fala do atributo de Deus, né, ele é onipotente, ele é todo poderoso, ele é o criador de todas as coisas. Olha o que esse salmo, quando ele foi escrito para o povo e para todos nós às vezes lemos e nos esquecemos do que está escrito. Porque o salmista diz: olha, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se o seu socorro, o nosso socorro vem daquele que fez os céus e a terra, o que ele não é capaz de fazer naquilo que você está precisando? Se nosso Deus foi capaz de fazer o céu e a terra, o que ele não pode fazer na sua enfermidade, na sua dificuldade, no seu problema? Nós precisamos olhar para isso que está escrito, para esse salmo que dava força ao povo para caminhar.
Eles estavam vivendo dias difíceis, estavam vivendo também dias complicados, como nós estamos vivendo hoje. Mas quando nós olhamos para esse salmo, quando nós colocamos no nosso coração, olha, o Deus que nós servimos, além de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, e às vezes nós limitamos o poder de Deus agir na nossa vida, quando Ele diz, não, isso aqui, né, não, olha, isso aqui, olha, desse jeito. Só que o salmista vai dizer, o meu Deus fez os céus e a terra, e o meu Deus, o nosso Deus, Ele enviou a maior resposta que o homem precisava da existência. Nós vivemos, crescemos com um mal, com uma doença chamada pecado, mas a cura do pecado foi alcançada na cruz pelo sangue do Cordeiro que está sobre as nossas vidas. Essa noite, lembre-se, não se esqueça, quem é o Deus que você serve. Talvez o seu olhar está nos montes, nas coisas, quando precisa estar no Senhor, em Deus, no Senhor que nos auxilia, que nos ajuda, no Deus Todo-Poderoso, no El Shaddai. Agora a pergunta que eu quero fazer para cada um nessa noite, não sei quais são os momentos difíceis que você está vivendo hoje, mas o que você tem declarado ultimamente? O salmista, ele vai dizer, olha, o meu socorro vem do Senhor. Ele tinha fé, convicção, esperança, certeza. E nós, e eu, e você, nos momentos difíceis, o que nós declaramos? Será que a gente diz assim, não, se eu tiver uma sorte, olha aí, olha aí. Precisamos olhar para aquilo que a palavra nos ensina. O salmista nos encoraja, ele encorajou aquele povo que ia cantando, indo para adorar a Deus, para cultuar a Deus, dizendo, o nosso socorro vem do Senhor. Primeiro foi uma experiência pessoal do salmista, depois todo o povo estava cantando, e nós precisamos sair daqui. Eu sei que as notícias estão aí a todo momento, se nós formos agora, quando acabar aqui, ligar a internet, é notícias ruins, mas quando você sair dessa porta, você saia declarando que o seu socorro vem do Senhor. A resposta de tudo vem do Senhor, vem de Deus. O que nós estamos declarando nesse tempo difícil? O salmista declara isso, declara que o socorro, a resposta vem de Deus. O socorro vem. Segundo lugar, podemos ver a segurança do salmista, os versículos 3 e 4. Será que ele poderia tropeçar agora nesse momento? Depois dele fazer uma declaração de fé, olhe para o alto, o meu socorro vem do Senhor, não é dos montes, meu socorro vem do Criador dos montes. Naquele exato momento, será que ele poderia cair ou vacilar? E aí ele vai fazer mais algumas declarações de fé acerca do Senhor. Fique com a sua Bíblia aberta aí no texto, para você não perder. Ele começa a fazer mais declarações, depois de dizer da sua certeza, da convicção que ele tinha, que a resposta vinha de Deus. Ele começa a falar algo também muito precioso, versículo 3, olha, Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Deus não permitirá, o meu Senhor, o nosso Deus, não dormitará aquele que guarda você. Algumas Bíblias podem estar, não tosquenejará, não é isso? E quando eu era pequeno, que eu ouvia esse salmo, essa parte, eu ficava, o que é isso, tosquenejar, né? Verbo que a gente quase não usa fala sobre essa ação, mas qual o significado disso? Ele não vai tirar um cochilo, não vai dormir. O nosso Deus, o Senhor, Ele vai dizer, Ele não dorme. Quando Ele diz, é certo, o versículo 4, que Ele não dormita, nem dorme. O guarda de Israel, aquele que protege o seu povo. Mais uma vez, o salmista declara a sua confiança em Deus, a sua confiança no Senhor, em meio à sua caminhada. Não sei quais foram as palavras que você declarou ao longo dessa semana. Infelizmente, às vezes, nós estamos rodeados de pessoas negativas ao nosso redor, falando coisas, e isso vai entrando na nossa mente, no nosso coração, e deixamos o pessimismo nos colocar para baixo.
deixamos as palavras negativas nos colocar para baixo. Mas essa noite você está aqui para o Senhor te colocar olhando para o alto. De onde vem a resposta? E a resposta vem do Senhor. Ele não dormitará, o guarda de Israel, ele não vai dormir. Aquele povo tinha o hábito de andar, de caminhar, e de repente, olha, nós vamos dar um cochilo agora, está andando muito. Eles tinham aquele hábito, talvez alguns aqui saibam muito bem como é. Após o almoço, já viu o soninho? Soninho do almoço? Não, é só um pouquinho só. É só um pouquinho. E alguns dizem, só que trabalha, de repente, serviço pesado, se você descansar 15 minutos, dormir aquele cochilinho, 15 minutos, você está pronto para o expediente da tarde. Eu tinha um hábito, muito tempo atrás, fazer isso, 15 minutos. Você levantava, olha, posso trabalhar o restante do dia, não tem dificuldade. E aí, o salmista, quando começa a declarar isso, dizendo, olha, o guarda de Israel, o protetor, o nosso Deus, ele não dorme. Por que ele estava dizendo isso? Em algum momento, num momento muito importante da história do povo de Israel, o profeta Elias teve um encontro com os profetas de Baal, e lá em 1 Reis 18, 27, ele brincou, disse, olha, é meio-dia, depois você pode anotar o texto, ele disse o seguinte, olha, é meio-dia, de repente os deuses de Baal aí estão dormindo, começa a gritar que ele vai acordar. Isso lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis. Só que aqui, o que o salmista queria ressaltar e destacar, é que o nosso Deus, ele não dorme. E eu preciso dizer para você, como que essa palavra está tão atual para nós hoje? Quantas pessoas estão dormindo porque pensam, Deus está dormindo, então eu vou ficar aqui dormindo, espiritualmente falando, Nós estamos numa caminhada, na jornada, e tem pessoas dormindo, só que o nosso Deus, o nosso protetor, ele não dorme. Lá em Isaías 40, versículo 28, diz o seguinte lá sobre o nosso Deus, olha, você nunca ouviste falar que o nosso Deus não se cansa, ele não fica cansado, o Eterno não se cansa, ele não pega no sono, nós somos capazes de pegar no sono, mas o nosso Deus não dorme, ele está acordado, ele permanece acordado. E quando nós olhamos para esse salmo, quando ele vai dizer assim, ó, guarda de Israel, aquele que protege, o protetor, e às vezes nós ficamos com medo, pensando, mas o que vai acontecer? Mais uma vez eu te lembro, o seu Deus não está dormindo. Não está dormindo. A pergunta é, você está dormindo? Você está dormindo? Se estiver dormindo, acorde. Fique acordado. Não durma. Como diz a expressão, não durma no ponto. O socorro vem. Terceiro, podemos ver aqui a proteção do salmista, e quando nós falamos aqui, para o salmista, isso tem a ver conosco também, porque fruto da experiência de quem escreveu, mas essa experiência está disponível para você também, ser protegido pelo Senhor, versículo 5 e 6, o Senhor não é apenas o guarda de Israel, mas ele poderia chamar de seu guarda, um relacionamento pessoal, seu protetor, ele era capaz de declarar isso, e eu pergunto para você, o que você pode falar acerca de Deus? Nós cantamos, uma canção, Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, é uma canção, foi alguém que escreveu, e nós cantamos, mas o que é que nós podemos falar nessa noite agora? Parar a mensagem e dizer, cada um vai poder falar o que pensa de Deus, o que você tem a dizer, o que eu tenho a dizer, o que nós temos a falar sobre esse Deus, que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida, que nos alcançou, esse Deus que orquestrou tudo, para que a palavra chegasse ao seu coração, para que você tivesse sua vida transformada, e você pudesse estar hoje na casa do Senhor, dizendo, louvado seja o nome do Senhor. O que dizer? Ele fala, aqui a gente pode perceber a proteção do salmista, ele desfrutava disso, versículo 5, o Senhor é quem guarda você,
Você está com medo? Não sei qual é o seu medo, mas é o Senhor que guarda você. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. Nesse contexto desse salmo aqui, o povo, em alguns momentos, eles ficavam cercados por beduínos. E o que seriam os beduínos que existem até hoje, né? Eu tenho um amigo pastor, que ele morou em Israel, serviu no exército de Israel, e ele falou para mim da experiência desses beduínos, que são as pessoas, os homens que viviam no deserto. Eles eram capazes de sofrer de tudo ali, o sol, a queimação do sol, podia acontecer, eles poderiam ficar dias sem comer, passar toda a dificuldade, mas o deserto não ia matá-los, porque eles eram resistentes aos problemas da terra. Fazendo uma comparação dos beduínos que vivem no deserto, aqueles homens que caminham, e até hoje alguns caminham pelo deserto, vivem no deserto, pode deixar lá dias, um mês, eles vão se virar. Somos o povo que está caminhando, mas basta uma dificuldade, basta um probleminha, basta uma situação, nós falamos assim: estou desanimado. Aqueles homens eram capazes de se adaptar, e nós, em muitos momentos, não nos adaptamos aos problemas que enfrentamos. Queremos viver uma vida de facilidade, onde tudo dá certo, onde eu não posso ficar doente, não posso ficar desempregado, não posso ter uma dificuldade, não posso ter um problema. Tudo isso faz parte do aperfeiçoamento de Deus. Todas as situações vão contribuir para o nosso aperfeiçoamento. Deus vai nos moldando, Deus vai nos capacitando, assim como os homens, os povos que vivem até hoje no deserto ali. Somos o povo que caminha, e em meio aos problemas que surgem, nós temos duas opções: sermos vítimas, né? Ficar, ó céus, ó azar, por que Deus disso? Por que eu estou vivendo isso? Ou nós podemos olhar para a situação que estamos vivendo e dizer assim: olha, é nessa situação que eu estou vivendo que o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse problema é difícil, né? Mas no final desse problema eu vou dizer: louvado seja o nome do Senhor. O salmista vai lembrar o povo dizendo ao Senhor que guarda, versículo 5, você, é Deus que guarda, é Deus que protege. Só que, quando nós lemos esses versículos, como eu disse, são versículos conhecidos, e talvez esse Salmo 121 é um dos salmos aí dos 15, do 120 ao 134, mais conhecidos, mais famosos aí. Só que tem algo interessante quando ele vai dizer assim: ó, o Senhor que guarda você. Aí ele vai dizer uma expressão: o Senhor é a sua sombra e a sua direita. Quando ele diz isso, quando você olha, qual seria o motivo dele colocar isso escrito no Salmo? Claro que nós estamos falando de uma cultura diferente, de um povo diferente, e existem palavras que para a gente tem um sentido, mas para eles tem outro. E quando ele colocou a sombra, né, da tua direita, eles entendiam o que ele queria dizer. Alguns teólogos vão falar acerca dessa palavra sombra, e a gente vai ver, era uma expressão conhecida pelo povo de Israel. Em alguns salmos, e tem 4 salmos aí, que é o salmo, se você quiser anotar, Salmo 17, 8, o Salmo 36, versículo 7, Salmo 57, primeiro versículo, Salmo 63, versículo 7, diz assim, esses salmos, no Salmo 17, 8, guarda-me como a menina dos teus olhos, versículo conhecido, né? Esconda-me à sombra das tuas asas. Aí essa palavra sombra, né? Nesse versículo que nós lemos, há uma grande corrente que afirma o seguinte, que seria uma abreviação da expressão sombra de tuas asas. Então ele vai dizer sombra à tua direita. Na verdade, essa sombra seria a abreviação dessa palavra, as tuas asas. E aí eles entendiam, então eles cantavam e sabiam. A gente lê e a gente diz, por que sombra? Ó, Salmo 36, 7 diz assim: como é precioso, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Salmo 57, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Salmo 63, 7.
porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. Essa expressão da sombra, seguindo essa linha de raciocínio, eles entendiam isso, que era a sombra de tuas asas, Deus iria proteger como uma asa, né, na verdade, lá no Novo Testamento, Jesus, né, como eu queria pegar Israel, como uma galinha pega os pintinhos e protege com as asas assim, vai meter a mão numa galinha ali, que tem os seus filhotinhos, vai meter a mão ali para ver o que acontece, não dá, é proteção. E esse salmista aqui, quando escreveu, ele escreveu para um povo que entendia isso, entendia sobre proteção, entendiam sobre cuidado, e nós às vezes parece que nos esquecemos também do cuidado, da proteção de Deus em nossas vidas. Deixamos o medo dominar, deixamos as notícias nos dominar, deixamos o que dizem nos dominar, e nos esquecemos de nos voltarmos para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Quando ele vai dizer, olha, tua direita, essa expressão à direita é as necessidades humanas. Quantas necessidades você tem aqui nessa noite? Todos nós temos necessidades humanas, precisamos de coisas, todos nós, mas, à luz do que o salmista escreveu, todas as necessidades, Deus está atento e Ele cuida de cada uma delas. Deus não está dormindo, Deus nos protege. Aí eu pergunto, nem terminei a mensagem, eu pergunto, como é que você vai sair daqui? Não tem como a gente sair daqui da mesma forma, quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus diz, quem é o nosso Deus, quem é que nós viemos cultuar, quando você saiu da sua casa, para adorar a Deus, como já foi colocado, não para assistir um culto, mas para prestar um culto de louvor e adoração a esse Deus, que está escrito aqui, que o salmista dizia, que o povo entendia. Nós não estamos aqui para assistir uma apresentação, mas estamos aqui para honrar e glorificar esse Deus. Carson, acerca desse versículo, ele comenta que o divino companheiro, Deus, à sua direita, Deus à nossa direita, se coloca entre você, olha aí crente, e qualquer ameaça, seja ela qual for. Qual é a ameaça que chegou para a sua vida? Não sei, mas Deus está à sua direita, numa posição para te proteger, para te guardar. Só que nós temos a opção de deixar o medo vencer, o medo dominar. Romanos 8,31, Paulo vai dizer que diremos diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Preciso te lembrar que esse Deus que o salmista escreveu, ele é por você. Deus é por você, Deus é por nós. Sabe, ainda no versículo 6, ele vai escrever dizendo assim, de dia o sol não te fará mal, nem à noite a lua. Ele está falando para um povo que sabia os efeitos do sol. A nossa igreja aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, sabemos como que o sol não é fácil. Sol de 40 graus no Rio de Janeiro é difícil caminhar, é difícil seguir, não é verdade? Mas esse povo estava ali caminhando e sabiam os efeitos do sol que faziam ali neles, a dificuldade para andar, a dificuldade para caminhar, e eles tinham que sair andando, caminhando e louvando a Deus com as mãos para o alto, exaltando a Deus. Só que eles faziam isso, e o salmista queria dizer aqui, que o cuidado, a proteção, o amparo de Deus, o auxílio de Deus, ele durava todo instante, seja de dia, seja de noite, a todo momento, 24 horas, porque a gente às vezes quer limitar, não, Deus pode aqui, agora, depois não, seja de dia, seja de noite, somos guardados e protegidos pelo Senhor. Só que o salmista tinha essa convicção da presença de Deus. Agora, irmãos, eu fiquei muito intrigado, porque sempre quando eu li esse salmo, perguntava, por que dessa lua, né? A lua de noite. E às vezes a gente fica pensando, mas por que ele escreveu isso aqui? Mais uma vez, falando que ele escreveu, deixou registrado, para um povo que entendia, era a cultura deles. Quando nós pensamos no dia, a gente tem facilidade de olhar para o texto e falar, olha, o sol
né, o calor, a gente consegue interpretar, mas quando ele fala do mal da lua, o que acontecia? Tem um texto, eles tinham uma percepção, eles tinham uma crença que a lua poderia fazer mal, e tem um texto na Bíblia, eu quero que você anote, lá em Mateus 4, versículo 23 e 24, Jesus ele percorria por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidade entre o povo. Olha o que diz o 24, a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. No Novo Testamento, Jesus curou todo tipo de enfermidade. Só que eu queria que você prestasse atenção no versículo 24, finalzinho, quando estava escrito, né, na versão que eu uso no púlpito aqui, que é a Nova Almeida, atualizada, ela vai dizer assim, epiléticos. Nesse mesmo versículo, a Bíblia, talvez seja a sua, Almeida Corrigida, ou a Ara, ou talvez a Bíblia de Jerusalém, eu consultei essas Bíblias, diz lá loucos, não, diz lá lunáticos, né, nessas três versões, e na NVI vai dizer loucos. Só que, o que eu queria destacar, é essa expressão, que está lá no Novo Testamento, epilético, ou lunático, ou louco, é o significado dessa palavra, que significa algo muito precioso, quando foi escrito, é o seguinte, alguém que é afetado pela lua, por isso você já ouviu dizer, ó, fulano é um lunático, olha, fulano é um lunático, vive no mundo da lua. Então, não somente em Mateus 4, mas em Mateus 17 também, Jesus curou um homem, um menino, que tinha problemas de ataque epilético, e aí, eles tinham esse entendimento que esse mal era causado pela lua. Quando o salmista escreveu, falando do sol, falando da lua, porque tinha essa crença neles que a lua poderia fazer mal. Eu não quero destacar a crença que eles tinham, mas eu quero destacar a crença que o salmista tinha, que mesmo que vocês acreditem que a lua possa fazer com que uma pessoa vire um lunático, vire alguém com uma dificuldade assim, nada disso é maior do que o poder de Deus sobre a vida do seu povo. Nada disso é maior. F.F. Bruce vai dizer que existia essa crença, que a lua poderia fazer mal. Alguns também têm algumas crenças nos nossos dias. Olha, isso pode fazer mal, aquilo outro pode fazer mal. Quando nós servimos um Deus, que o salmista vai dizer, que fez os céus, que fez a terra, que nos guarda, que nos protege, por que valorizar o que as pessoas dizem que podem nos fazer o mal? Precisamos, assim como o salmista, ter essa mesma certeza, que ele tinha em Deus, a fé que ele tinha em Deus, e o povo estava cantando, caminhando, seguindo rumo ao local de adoração, declarando a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. Não importam as crenças, as lendas, o que importa é a segurança que o salmista tinha em Deus, no cuidado que Deus tinha com a sua vida. Em todo tempo Deus cuida do seu povo, em todo tempo Deus cuida de você, em todo tempo Deus cuida da sua família, Deus cuida dessa igreja, Deus cuida da nossa casa. Nós às vezes queremos valorizar tanto as crenças, os medos, as palavras negativas, e nos esquecemos de olhar até hoje. Nós podemos tão somente dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos protegido, até aqui, sabe por que você está vivo, né? Talvez alguns pensaram, eu vou morrer, sabe por que você não morreu? Sabe por que eu não morri? Deus ainda tem planos para a sua vida, Deus ainda quer usar a sua vida para a honra e a glória dEle. O socorro vem. Em quarto lugar, podemos ver aqui a preservação dos salmistas, versículos 7 e 8. Versículo 7, o salmista vai dizer, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma.
E eu queria que você frisasse, olhando para a sua Bíblia, como está escrito aí, ó, o Senhor guardará você de todo mal, seja pandemia, seja doença, seja não sei o que, o Senhor guardará você de todo mal. O povo andava declarando isso, declarando que o Senhor iria guardar. Estamos vivendo dias difíceis, mas nós precisamos viver e andar crendo, confiando que o Senhor nos guardará, que o Senhor vai nos proteger. A nossa mente não pode ficar aí diante, olhando somente para as circunstâncias. Sabe o que vai ser amanhã? Se você perguntasse para esse salmista, o que vai ser amanhã? Olha a pandemia, salmista, ele ia dizer, olha, o Senhor me guardará. E você e eu, o que nós podemos dizer? Meu querido, declare ao Senhor, olha, creia nisso, declare para você mesmo, o Senhor me guardará. O Senhor, vamos falar todos juntos? O Senhor me guardará. Vamos lá mais uma vez? O Senhor me guardará. Versículo 8, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. O Senhor te guardou quando você entrou nessa igreja, o Senhor vai te guardar quando você voltar para a sua casa. O texto termina com o salmista descrevendo o Senhor, aquele que guardava, que protegia, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. O Senhor iria guardá-lo, guardar o seu povo dos perigos. Que o Senhor nos guarde da falta de fé, da falta de esperança, da falta de alegria. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha despertar o seu povo. Aquele que é fiel e poderoso para nos guardar. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós saímos da nossa casa para adorar. Esse salmo, guarde no seu coração, esse salmo 121. O socorro vem. Tome posse do socorro que vem do Senhor. Em Deus nós temos auxílio. Vimos isso nos versículos 1 e 2. Em Deus nós temos a segurança, versículos 3 e 4. Em Deus nós temos a proteção, versículos 5 e 6. Em Deus nós temos a preservação. Somos preservados pelo Senhor. Não se esqueça dessas afirmações. Quando você ligar a televisão quando chegar em casa, quando você ler o jornal amanhã, quando você pegar a internet, quando você receber uma mensagem de alguém. Eu quero terminar lendo uma doxologia de Judas. Abra sua Bíblia em Judas, capítulo 1, versículo 24 e 25. Pastor, o que é doxologia? É as nossas expressões de palavras que glorificam a Deus. E a gente vai fazer isso ainda num culto. Olha, é o seu momento com Deus. Fale uma palavra que glorifica a Deus. Judas escreveu essa carta, no finalzinho, ele vai falar isso, ó. Judas, capítulo 1, versículo 24 e 25. É antes do Apocalipse. Achou? Diz assim: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as coisas, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. O povo de Deus diz: amém. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a nossa adoração. Receba essa palavra em nome de Jesus.